A gente verificar o interesse, então, dos servidores públicos sobre as temáticas, em participar desses encontros de gestão. E a novidade deste encontro é que, ao final do encontro, vocês já terão disponível uma plataforma digital com as apresentações aqui propostas pelos palestrantes e pelo debatedor. E também será uma oportunidade de trocar experiências entre os participantes, tirar dúvidas com os palestrantes. É uma plataforma interativa, é só entrar no site, acessar o site, então, da Escola de Governo da FDRH. Nós mudarmos a perspectiva. Vamos nos permitir uma mudança de perspectiva de análise. Vamos olhar a gestão do desempenho ou a avaliação de desempenho a partir de uma outra perspectiva. Vamos nos dedicar a esse objeto, nos permitindo olhar a partir... Porque refletir sobre isso vai nos permitir construir as bases sobre as quais nós vamos erigir um outro modelo de gestão de desempenho, que, por certo, não é o modelo que nós estamos experimentando hoje. Não é o modelo que nós viemos experimentando desde há 5 décadas, para dizer trazer para a nossa discussão aqui. Nós vamos enfatizar 3 pontos. Dizia antes, quando nós falamos avaliação ou gestão do desempenho, a minha proposição é que nós atentemos mais para a gestão do desempenho, ou seja, o planejamento do trabalho, a execução do trabalho e depois a avaliação. Não é simples, não existe pensar gestão do desempenho como alguma coisa simples. Vamos pensar em criar um modelo simples, objetivo, que afaste a subjetividade, que afaste o papel do gestor no processo, que seja muito preciso, objetivo e simples. Isso não existe. Não há como nós pensarmos gestão do desempenho que não seja a partir de uma lógica de subjetividade, e incorporando e admitindo a subjetividade, e bem assim a ideia de complexidade. Se pensarmos a gestão de desempenho como uma conversação, se nós pensarmos como alguma coisa em que a chefia estiver de fato disposta a fazer, e que o subordinado, que o membro da equipe estiver disposto a efetivamente participar, nós não precisamos de nenhum instrumento, qualquer papel de pão serve como base para registrar as impressões de A ou B. Então, é importante essa ideia de fundo. Outra é uma oportunidade de desenvolvimento, né? É uma oportunidade de desenvolvimento para as pessoas. É preciso construir a ideia de que gestão do desempenho é oportunidade de crescimento. Em essência, nós precisamos, então, ampliar a perspectiva de análise, de avaliação para a gestão. Em fazendo isso, a ideia é que nós possamos enfatizar o planejamento do trabalho, que nós possamos capacitar pessoas, no particular gestores, para que eles consigam pactuar, consigam negociar, consigam planejar, junto com cada membro da equipe, o trabalho que se espera. E é importante destacar, pessoal, para finalizar, que não é o trabalho ordinário, necessariamente. E talvez nós devamos começar esse processo de mudança de cultura em relação à gestão do desempenho, pensando justamente no trabalho que não é ordinário. Aquele trabalho extraordinário que pode ser desenvolvido a partir da mobilização de competências diferenciadas das pessoas. Enfim, para a gente pensar depois. Reconstruir o significado dominante dado à compensação pelo desempenho, da remuneração, que, em geral, é o que mais aparece. Pensar em meritocracia implica pensar em algum tipo de componente variável de remuneração, né? Deslocar isso para a ideia de desenvolvimento. E preparar o gestor para a gestão de desempenho. É preciso investir fortemente. Se nesses 18 anos de vigência da redação dada pela emenda 19, nós tivéssemos investido na preparação do gestor para baixar a guarda e conversar, negociar, interagir com os membros da sua equipe, pensando em planejar o trabalho, definir qual é o propósito institucional, como esse propósito se desdobra na minha área e como é que cada um dos membros da equipe vai contribuir para este propósito, como é que nós podemos pensar metas de trabalho ou carga de trabalho, para não usar a expressão meta, para a consecução deste propósito maior e negociar isso, pactuar isso. Se nós tivéssemos investido mais na preparação dos gestores para isso, provavelmente teríamos hoje uma
cultura de gestão do desempenho diferenciada. Então, com a palavra, o Lucas Flores vai apresentar o case do TCE. E essa mudança do RH clássico operacional para um RH estratégico que trabalha com gestão de informação e desenvolvimento, como o Sandro falou. Se vocês pegarem na história, desde a época do Brasil Império, se tenta fazer gestão do desempenho, se tenta implementar eficiência em leis, decretos e normas, e, infelizmente, não tem acontecido da maneira. Se a gestão de pessoas é responsabilidade só da área da gestão de pessoas, você já tem um problema enorme. Se o planejamento e controle é responsabilidade só do setor de planejamento e controle, vocês estão muito mal. Tem que perpassar todos os setores da casa, todas as programas perpassam toda a casa, e existem comissões multidisciplinares das diversas áreas que avaliam o conjunto do processo, conjunto dos processos de avaliação de desempenho e estágio probatório e fazem proposições para casa. Então, não é responsabilidade do RH sozinho fazer a gestão do desempenho. Todas as áreas estão juntas. O tribunal tem uma comissão de gestão de pessoas, que é uma saída bastante interessante. A união de todos os diretores da casa, a área do RH e do planejamento, que delibera sobre ações de gestão de pessoas. Então, não estamos sozinhos, e é uma prática bastante interessante, também não tem custo nenhum, determinar uma comissão multidisciplinar e com várias hierarquias responsáveis por gerenciar os programas. O benefício do nosso perfil do servidor, quando o avaliador vai fazer a sua avaliação, ele clica no botãozinho currículo e recebe tudo que o sistema registrou sobre aquele avaliado. A formação, por onde ele passou no tribunal, as capacitações, os cursos, possibilita fazer uma avaliação mais precisa e solicitar os treinamentos necessários. Por exemplo, verifica que nos últimos 10 anos aquele pregoeiro fez cursos e ainda não está bom. Será que é a pessoa certa para o lugar certo? Se no histórico dele tem que todo ano ele faz o curso e não está desempenhando, não pode mais dar curso, essa saída está errada. Avaliação de desempenho. Vocês devem já imaginar aquele processo, troquem corpos por um problema dentro de um processo. Aquele processo que é empurrado para o setor seguinte para melhorar as suas estatísticas, e gera um retrabalho lá. Ninguém está pensando na missão da instituição, no real indicador que devia ser feito, que é a razão de existir de cada órgão, e não só o indicador dentro do setor. O indicador dentro do setor é um desdobramento do indicador maior. Se a gente põe ele como principal, acontece esse tipo de coisa. Há uma contaminação do indicador para passar a bola para frente e ninguém mais é responsável pela missão. O quanto nós perdemos tempo não investindo em gestão. Então, assim, olha o tempo perdido e olha o resultado. E o que prova também que toda a questão de gestão de desempenho, ela vai dar sempre errado se nós pegarmos para bater meta e investir em pessoas. E as escolas de gestão devem investir em atitudes, que seria inovação, motivação, empreendedorismo, senso de urgência, gestão do tempo, liderança e todos esses outros itens. Eu até escrevi uma frase empolgado aqui com o que o Sandro e o Lucas estavam falando, mas assim, a importância da gestão nas organizações passa por uma cultura organizacional, uma mudança de cultura organizacional para entregar mais valor à sociedade. E isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. A gente se queixa assim, o Brasil nós pagamos muitos impostos, Na verdade, nós temos serviços ruins, secretário. Precisamos entregar mais valor à sociedade. Precisamos dar mais retorno aos tributos, e isso está na nossa mão. Certo? Então, o que nós temos que trabalhar? Gestão, resultado. E aí entram todas as outras tecnologias. Com isso, tu só consegue isso investindo nas pessoas. Daí o investimento em pessoas. Esse é o grande desafio. Obrigado, gente.